Existe um paradoxo que incomoda, provoca e, muitas vezes, é convenientemente ignorado. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que muita gente imagina, mas a maioria continua vivendo no aperto. Não por falta de fé, não por falta de oração, mas por falta de entendimento e aplicação. Enquanto muitos acreditam que prosperidade é coisa de poucos, privilégio de quem nasceu com sorte, os textos bíblicos apresentam princípios claros, repetidos e profundamente práticos sobre disciplina financeira, administração e abundância. O problema é que esses ensinamentos exigem responsabilidade, constância e mudança de mentalidade, e isso assusta mais do que a escassez conhecida. É mais confortável culpar o sistema, a economia ou o destino do que olhar para dentro e ajustar hábitos. A verdade, embora desconfortável, é simples. A prosperidade não é um mistério, é um processo. Napoleão Hill percebeu isso ao passar décadas estudando pessoas ricas e bem-sucedidas. Curiosamente, sem citar a Bíblia diretamente, ele chegou às mesmas conclusões que já estavam registradas há séculos. Riqueza não nasce do acaso, nasce de princípios universais aplicados com consistência. Pensamento definido, ação disciplinada, controle emocional e visão de longo prazo. Nada místico, nada inalcançável. Ainda assim, quase ninguém faz. E aqui entra a afirmação contraintuitiva: não é a falta de dinheiro que impede a prosperidade, é a falta de alinhamento interno. Pessoas oram por abundância, mas mantêm hábitos de escassez. Pedem crescimento, mas fogem da responsabilidade que ele exige. A Bíblia nunca prometeu riqueza sem esforço, mas garantiu colheita para quem semeia corretamente. Talvez o ponto mais provocador seja entender que disciplina financeira é espiritual, não apenas matemática. Ela revela prioridades, crenças e caráter. Quem não consegue administrar o pouco dificilmente administrará o muito, e isso não é julgamento, é padrão observado ao longo do tempo. Hill chamava isso de preparo mental, a Bíblia chama de sabedoria. Ambos concordam que prosperidade começa invisível, dentro da mente, antes de aparecer na conta bancária. E quando alguém entende isso, algo muda. A sensação deixa de ser de luta constante e passa a ser de construção consciente. Este conteúdo não promete atalhos nem milagres rápidos, mas oferece algo mais valioso: clareza. Um mapa que sempre esteve disponível, mas raramente seguido. E talvez, ao ouvir isso até o fim, você perceba que a distância entre você e a prosperidade não é tão grande quanto parece. Ela pode estar escondida justamente nos princípios que você aprendeu a ignorar. Há algo curioso, quase provocativo, que poucos percebem quando folheiam a Bíblia com atenção. Ela nunca condena o dinheiro, mas questiona a relação que se tem com ele. O mentor experiente costuma dizer que a prosperidade não nasce do acaso, nasce de princípios, e princípios atravessam séculos sem envelhecer. Napoleão Hill passou décadas entrevistando milionários, e olha só, chegou às mesmas conclusões que textos bíblicos já ensinavam muito antes. Não é sorte, não é herança, não é um dom especial, é padrão de comportamento repetido com disciplina financeira. Quem observa com calma percebe que a riqueza segue leis invisíveis, quase como a gravidade, funcionando quer a pessoa acredite ou não. O problema é que a maioria ignora essas leis e depois se pergunta por que o dinheiro escapa pelos dedos. A Bíblia fala de semear e colher, Hill fala de causa e efeito, e no fundo é a mesma conversa, só muda a roupa. É como plantar manga e esperar colher maçã, não faz sentido, né? Prosperidade exige coerência entre pensamento, ação e tempo. E isso já começa muito antes da conta bancária engordar. Começa na forma como a pessoa entende o valor do dinheiro. Quando Hill afirma que os ricos pensam de forma diferente, ele não está falando de arrogância, mas de alinhamento mental com princípios universais. A Bíblia, por sua vez, reforça isso ao mostrar que tudo começa no coração e na mente, onde as decisões silenciosas são tomadas. Um mentor sábio costuma alertar: quem trata dinheiro como vilão vive fugindo dele, e quem o idólatra acaba sendo escravizado por ele. O equilíbrio mora na compreensão de que o dinheiro é ferramenta, não fim. Pessoas prósperas entendem isso cedo e moldam sua vida em torno dessa clareza. Elas praticam disciplina financeira mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece exagero. Guardam quando podem gastar, investem quando outros só consomem, aprendem quando outros distraem.
Não porque são melhores, mas porque seguem princípios. A Bíblia chama isso de sabedoria, Hill chama de inteligência aplicada. No dia a dia, isso aparece em escolhas simples, como evitar dívidas impulsivas ou planejar antes de agir. Parece pequeno, mas são essas decisões invisíveis que constroem resultados visíveis. E aqui já dá para sentir que tudo começa dentro da cabeça. Talvez o ponto mais desconfortável seja aceitar que prosperidade não é privilégio, é responsabilidade. A Bíblia deixa claro que aquele que é fiel no pouco se torna capaz de administrar o muito, e Hill apenas traduziu isso para o mundo moderno. Um mentor costuma contar que já viu gente ganhar muito dinheiro rápido e perder tudo com a mesma velocidade, justamente por ignorar princípios básicos. Não faltava dinheiro, faltava estrutura mental e disciplina financeira. É como dar um carro potente a quem nunca aprendeu a dirigir, o desastre é questão de tempo. Prosperidade verdadeira exige preparo interno antes da colheita externa. Por isso, quem entende esses ensinamentos começa ajustando hábitos, não buscando atalhos. Ler livros como Provérbios ou Quem Pensa Enriquece deixa claro que o sucesso é construído em camadas. Primeiro a mente, depois as decisões, só então os resultados. E quando essa ficha cai, algo começa a mudar silenciosamente por dentro. É exatamente aí que o próximo passo se torna inevitável: olhar para os próprios pensamentos e entender como eles moldam a realidade financeira. Um mentor atento costuma dizer que a maior pobreza não mora na carteira, mas na forma de pensar. A Bíblia já alertava: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E isso não é poesia, é diagnóstico. Napoleão Hill reforça a mesma ideia ao mostrar que a mente funciona como um imã, atraindo oportunidades ou escassez conforme o padrão mental cultivado. Quem vive reclamando do dinheiro, desconfiando da prosperidade e temendo crescer, sem perceber, cria um ambiente interno hostil ao progresso. É quase como tentar dirigir com o freio de mão puxado: o esforço existe, mas o avanço não acontece. A mudança começa quando a pessoa troca o discurso interno de sobrevivência por um de construção. Isso não significa negar dificuldades, mas decidir não morar nelas. A Bíblia chama isso de renovar a mente, Hill chama de pensamento definido. Ambos concordam que ninguém prospera por acidente. A disciplina financeira nasce dessa clareza mental, porque quem pensa com intenção age com direção. E quando a mente muda, o comportamento segue logo atrás. Mas atenção, mentalidade sem ação vira só devaneio bonito. Um sábio mentor costuma brincar que fé sem obras é como promessa de dieta sem fechar a boca: não funciona. A Bíblia insiste na prática, no fazer diário, e Hill também deixa claro que pensamento precisa virar plano, e plano precisa virar ação. No mundo real, isso pode significar algo simples, como anotar gastos por 30 dias para entender para onde o dinheiro está indo. Ou separar um valor fixo, mesmo pequeno, para investimento antes de gastar com lazer. Livros como O Homem Mais Rico da Babilônia ajudam muito a internalizar esses hábitos básicos. A disciplina financeira não aparece de uma vez, ela é construída como músculo, repetição após repetição. Generosidade também entra aqui, não como romantismo, mas como treino de desapego e abundância. Quem aprende a dar com consciência perde o medo de faltar. E isso reorganiza a relação emocional com o dinheiro de forma profunda. Outro ponto pouco óbvio, mas extremamente poderoso, é entender que hábitos financeiros são reflexos de identidade. A Bíblia mostra personagens que prosperaram porque sabiam quem eram e o que administravam. Hill fala de autoimagem como base do sucesso. Um mentor experiente costuma aconselhar: haja como alguém próspero antes mesmo de ver os números mudarem. Isso não é ostentar, é alinhar comportamento com visão. Significa pagar contas em dia, mesmo quando aperta, estudar sobre dinheiro mesmo quando ninguém pede, e manter disciplina financeira mesmo sem aplausos. Pequenas ações, como ler 10 páginas por dia sobre finanças ou ouvir conteúdos educativos no caminho do trabalho, moldam resultados grandes ao longo do tempo. A mentalidade correta cria consistência, e a consistência cria prosperidade. Aos poucos, a pessoa percebe que não está apenas ganhando dinheiro, está se tornando alguém capaz de administrá-lo. E quando isso acontece, surge uma pergunta inevitável: com quem essa pessoa anda e de onde vêm as influências que moldam seu pensamento diariamente?
Um mentor atento costuma dizer que ninguém cresce sozinho, cresce conforme o ambiente que frequenta. A Bíblia já alertava que más companhias corrompem bons hábitos, e Napoleão Hill reforça isso ao mostrar que a mente é influenciada constantemente pelo meio. Quem anda com pessoas que reclamam do dinheiro o tempo todo acaba absorvendo essa visão sem perceber. É como respirar um ar pesado e achar que está tudo normal. Por outro lado, quando alguém se cerca de pessoas disciplinadas, que falam de crescimento e responsabilidade, algo muda por dentro. Não é mágica, é condicionamento. A disciplina financeira se fortalece quando o ambiente estimula boas decisões. Isso pode começar com pequenas trocas, como acompanhar conteúdos educativos, ver vídeos como os que estão nesse canal ou até seguir pessoas que falam de prosperidade com equilíbrio. A Bíblia chama isso de andar com os sábios. Hill chama de mastermind. No fundo, é a mesma estratégia funcionando em épocas diferentes. E quem ignora isso costuma lutar muito mais do que precisaria. Conhecimento também entra como pilar essencial da prosperidade, e aqui não tem atalho. A Bíblia valoriza a sabedoria acima do ouro, e Hill insiste que riqueza duradoura nasce do aprendizado contínuo. Um mentor experiente costuma compartilhar que os melhores investimentos que fez não foram em ações, mas em livros e cursos. Ler provérbios com atenção prática ou estudar obras como Pai Rico, Pai Pobre amplia a visão sobre dinheiro e responsabilidade. Aprender sobre orçamento, investimentos básicos e fluxo de caixa pessoal muda o jogo silenciosamente. Não é preciso começar grande, basta começar consciente. A disciplina financeira cresce quando a pessoa entende o porquê por trás das escolhas. E quanto mais se aprende, menos se depende de sorte. O conhecimento cria autonomia, e a autonomia gera segurança. Aos poucos, a pessoa deixa de reagir ao dinheiro e passa a conduzi-lo. E isso traz uma sensação de controle que poucos experimentam. A gratidão, por incrível que pareça, fecha esse ciclo de forma poderosa. A Bíblia mostra que quem reconhece o que tem multiplica o que recebe, e Hill observou que pessoas gratas mantêm a mente em estado de abundância. Um mentor sábio costuma dizer que gratidão não é negar problemas, é impedir que eles ocupem todo o espaço. Na prática, isso pode ser tão simples quanto anotar diariamente 3 coisas pelas quais se é grato, inclusive relacionadas ao dinheiro. Agradecer pelo trabalho, pela renda, mesmo que ainda não seja ideal, muda o foco interno. Esse estado mental influencia decisões, oportunidades e até a forma como a pessoa é percebida. A disciplina financeira se torna mais leve quando não nasce da culpa, mas do cuidado. E quando o ambiente, conhecimento e gratidão se alinham, algo maior começa a se formar. É nesse ponto que o aprendizado deixa de ser teoria e começa a pedir aplicação real no dia a dia, quase como um chamado silencioso para a mudança. Depois de tudo isso, fica uma pergunta que não dá mais para evitar: o que você vai fazer com esse conhecimento? A Bíblia nunca escondeu os princípios da prosperidade, Napoleão Hill apenas os traduziu para uma linguagem moderna, e agora a responsabilidade está nas suas mãos. Saber sem aplicar é continuar no mesmo lugar, só que mais consciente disso. Disciplina financeira não se constrói em um dia, mas começa com uma decisão simples, tomada hoje. Que hábito você pode ajustar agora? Que pensamento sobre dinheiro precisa ser corrigido? Que influência precisa ser substituída? Prosperidade não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você pensa, age e administra o que passa por você. E a grande provocação é essa: se os princípios funcionam para qualquer um que os aplique, o que ainda está te impedindo? Talvez seja o medo de errar, talvez seja a preguiça de mudar, ou talvez seja apenas o costume de viver no automático. Mas a verdade é que ninguém constrói uma vida próspera por acaso. Cada escolha diária é um voto a favor do futuro que você deseja ou do passado que insiste em se repetir. A Bíblia fala de semear com sabedoria, e isso vale para pensamentos, hábitos e dinheiro. Napoleão Hill mostrou que quem assume o controle da própria mente assume o controle da própria vida. Então reflita: você está semeando disciplina financeira ou desculpas bem elaboradas? Está buscando conhecimento ou apenas distração? Está cercado de pessoas que te puxam para cima ou te mantêm confortável na estagnação? Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe isso morrer aqui. Comece pequeno, mas comece consciente.
Aplique pelo menos um princípio hoje, e observe o impacto ao longo do tempo. E se você quer continuar aprendendo como alinhar mentalidade, Bíblia e dinheiro de forma prática e realista, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não apenas consome conteúdo, mas constrói uma nova forma de pensar e viver. Afinal, prosperidade não é promessa vazia, é consequência de decisões bem feitas, repetidas todos os dias.